A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de libertação, que no nome de Jesus irá mudar a tua vida, irá transformar os teus pensamentos, irá mudar a tua visão de ver a vida. Então eu peço que no nome de Jesus os irmãos e as irmãs possam ficar até o final para entender qual é a direção que Deus tem para a tua vida. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus em seu capítulo 17, do versículo 1 ao 9. Louvado seja o nome do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é um texto muito interessante, muito importante, com diversas direções, sabedorias e conhecimento do céu para a nossa vida. Louvado seja Deus. Eu já quero pedir aos irmãos perdão, em nome de Jesus, por conta do barulho, a qual o local que estou é um pouco movimentado, mas o que importa é que Deus irá falar contigo, Ele mostrará o poder que Ele tem para mudar a tua vida. A Bíblia está nos retratando sobre a transfiguração, Jesus se revelando na forma suprema para os discípulos. E a Bíblia vai começar a falar: 6 dias depois, o próprio Jesus, ele pegou Pedro, que era discípulo, pegou Tiago e a João, irmão Tiago, e conduziu eles em particular num alto monte. E lá Jesus se transfigurou na glória de Deus. E o rosto de Jesus resplandeceu como o sol, e as vestes de Jesus se tornaram brancas como a luz. Então nós temos que entender bem que Deus, através de Jesus, o seu Filho, Ele quer se revelar para a humanidade. Ele quer se mostrar para que nós possamos entender que Ele é o Salvador da nossa alma, que Ele é o nosso libertador,
que Ele é a salvação da nossa alma. Então entenda que Deus, Ele tem as suas maneiras de nos chamar em particular. Quando nós rejeitamos a voz de Deus, nós passamos algumas dificuldades. Quando nós desobedecermos a palavra de Deus, nós passamos algumas tribulações. Mas, irmão, por que isso acontece? Porque a vontade de Deus, em meio a esse problema que Ele permitiu, louvado seja o nome do Senhor, foi se revelar para você e te mostrar que a tua vida, ela é importante para Ele, e te mostrar que a tua vida, na presença dEle, coisas grandiosas e poderosas, além de você ver, você poderá contemplar através da presença dEle. Então Jesus, Ele chamou exclusivamente Pedro, Tiago e João, que era o irmão de Tiago, em particular no monte. E talvez tenham pessoas aqui que já tenham entrado no particular. Talvez você esteja enfermo, talvez você esteja doente, por conta de que Deus tem falado contigo, por conta de que Deus tem te chamado, mas você, louvado seja o nome do Senhor, não tem entendido a voz do Senhor, você não tem acatado a voz do Senhor. Então entenda o ensinamento de Deus para a nossa vida. Jesus, Ele quer que você siga Ele. Deus, Ele quer que você siga e viva a presença dEle, porque o objetivo dEle é se revelar como solução para o teu problema. Porque o que Deus quer no meio da dificuldade na tua vida é se transfigurar na forma e na presença total que Ele quer, na vontade dEle para conosco. Então Jesus, Ele chamou especificamente os discípulos e foram para o monte. E isso é lindo, porque não é qualquer um, não é qualquer pessoa que Jesus, Ele se transfigura, Ele se revela na forma total. Você tem que querer viver a palavra, você tem que querer obedecer a palavra, você tem que acreditar na palavra, você tem que dar ouvido à palavra de Deus. Porque Deus, Ele é a própria palavra. A palavra é o próprio Deus. Então quando você dá ouvido às palavras de Deus, o próprio Deus, Ele se transfigura através da palavra e do Espírito Santo em uma forma divina na tua vida e te faz enxergar as coisas de uma forma diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se transfigurou para Pedro, Tiago e João, e as vestes de Jesus eram brancas como a luz. Porque a palavra de Deus nos fala aqui no livro de Provérbios que toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que nele confiam. Então a palavra de Deus, ela é santa, ela é perfeita, nela não há erro, nela não há desvio, nela não há contradição, nela não há confusão. Então ela é pura, ela é branca como a luz, ela é transparente, ela é nítida e nela não há embaraço. Então eu te falo que vale a pena você acreditar na palavra de Deus. Vale a pena você se entregar à vontade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Ele quer se revelar para você de uma forma total. Louvado seja Deus. Assim como se revelou e se transfigurou para os seus discípulos.
Quando Jesus se transformou diante dos discípulos e o rosto dele resplandeceu como o sol, porque a glória, o poder de Deus Supremo é mais forte, é mais brilhoso, é mais glorioso do que tudo e todos, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, apareceram, louvado seja o nome do Senhor, naquela transfiguração, Moisés e Elias falando com Jesus. E Moisés e Elias eram homens de Deus que bem antes da vinda de Jesus, eles foram usados por Deus para guiar o povo, para profetizar sobre a vinda de Jesus na terra, para falar em questão de algumas coisas que haveria de acontecer futuramente quando Jesus Cristo estivesse na terra. Então nós vemos que um servo, uma serva de Deus, quando você se torna crente e vive na palavra, quando você dorme no Senhor, quando você falece, quando você morre em Cristo Jesus, você está para todo sempre com Ele. Moisés e Elias eram homens de Deus que morreram na presença de Deus. E muito bem depois apareceram na transfiguração falando com Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é lindo. Nós temos a total ciência de que viver com Deus nesse mundo, aceitar a Jesus, viver a palavra, obedecer a palavra, é uma grande honra de sabermos que o céu está a nos esperar. É uma grande honra de saber que se nós partirmos dessa terra, se nós morrermos com Jesus na nossa vida, nós estaremos para todo sempre com Ele, num céu de glória, de luz, de poder, aonde não vai haver choro, nem pranto, nem dores. Então, mais uma vez eu falo para a tua vida, vale a pena você viver a palavra de Deus. Vale a pena você ser humilhado com a palavra de Deus. Porque tudo que nós passamos aqui na terra, lá no céu nós vamos estar colhendo. Então vale a pena, porque nada para Deus é em vão. Elias e Moisés sofreram, foram perseguidos, passaram grandes coisas por amor à palavra, à presença de Deus. Mas eles foram até o final e hoje dormem no Senhor. Vive para todo sempre com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eles apareceram falando com Jesus. Aí Pedro, o discípulo, ele tomou a palavra e disse para Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, nós façamos 3 tabernáculos. Um para ti, para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Aí quando Pedro acabou de falar, louvado seja o nome do Senhor, ele continuando ainda a falar ou mais, uma nuvem luminosa do céu, louvado seja o nome do Senhor, cobriu Elias, Moisés, Jesus e a Pedro. E da nuvem do céu saiu uma grande voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. Meus irmãos, o próprio Deus, quando envolveu Pedro, Moisés e Elias, e Jesus, o seu filho, uma grande voz, como de muitas águas, de poder e autoridade, surgiu do nada, no meio de uma nuvem, dizendo que Jesus Cristo era o Filho amado dele,
O próprio Deus falando. E Deus ainda diz mais: escuta-o, escuta ele, porque ele é meu filho amado. Aí os discípulos ouviram e caíram sobre o rosto, porque eles tiveram muito medo. Porque a voz de Deus, a palavra de Deus, ela tem um peso. A palavra de Deus, a voz de Deus, ela tem um poder que não há explicação. E nós podemos ver que quando ouvimos Deus falar conosco, quando nós mesmos lemos a palavra dele, nós ficamos, muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, envergonhado por causa dos nossos erros. Nós se sentimos tão fracos diante desse Deus, diante dessa voz poderosa. E assim foi na vida dos discípulos de Pedro. Eles caíram com o rosto e eles tiveram grande medo, porque a voz de Deus, a palavra de Deus, em certos momentos da nossa vida, quando nós não estamos da forma que Ele quer, a voz de Deus, ela vem dura, mas ela vem dura para o nosso bem, para nos consertar. Então não fique triste se você ouvir um homem ou uma mulher de Deus falar algo duro de Deus para a tua vida. Não fique triste, não queira desanimar se você ouvir uma repreensão de Deus, porque Deus nada mais, nada é. Ele estará falando para o teu bem, porque Deus, ele não quer ver mal de ninguém. E assim como o pai, uma mãe corrige o seu filho, assim Deus, que é Pai de todos, o Criador de tudo, Ele sempre quer o bem da humanidade. Por isso que Ele sempre fala conosco, às vezes de uma forma dura, rude, para que possamos abandonar as coisas desse mundo, que são passageiras, que são desprezíveis, para nós ouvirmos aquilo que é eterno, para nós darmos lugar àquilo que é eterno, que é a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles tiveram medo e caíram sobre o seu rosto, por causa da voz do próprio Deus que se revelou para eles, o próprio Jesus se aproximou deles, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhas medo. Então o próprio Deus aqui estava confirmando, através de Jesus, que aquela voz tremenda e poderosa falou daquela forma, mas para eles não ter medo, mas para eles não se espantarem. E Jesus tocou neles e levantou eles, porque Jesus, ele não quer que ninguém fique de cabeça baixa. Jesus não quer ver ninguém caído. Deus não quer ver você caída. Deus não quer te ver caída nessa situação. Então Deus, ele quer te levantar. Deus não quer que você tenha medo. Deus quer que você se levante da onde você está e entenda que Ele quer que você continue de pé, seguindo a sua vida com Ele. E não tenha medo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia fala que eles olharam para o lado, olharam para o outro, eles ergueram os olhos, só que eles não viram ninguém senão a Jesus. Aí os irmãos talvez vão se perguntar: mas se estava Moisés, Elias, Pedro, os seus discípulos ali, Tiago, João, e Jesus, como que
saiu e da onde saiu essa grande voz? E se os irmãos forem ver, a Bíblia, ela representa Deus como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 em 1. E isso não tem explicação. Ao mesmo tempo que ele está na terra, ele está no céu. Ao mesmo tempo que ele está no céu, ele está na terra. Jesus estava com seus discípulos na terra, mas Deus falou com os discípulos e o próprio Filho dele. É um mistério inexplicável. Deus estava na terra e estava no céu. E isso é lindo, porque nós vemos que não há lugar para onde se esconder. Não há lugar para onde você possa fugir. Aonde você vai, a presença de Deus está. É na terra, é no céu, é nos lugares. Aonde você for, Deus, ele já está. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é poderoso, igreja. Você tem que crer nesse Deus. Aí eles desceram do monte. Jesus pediu, deu uma ordem para que eles não contassem para ninguém a visão que eles tiveram da transfiguração de Jesus, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. O próprio Jesus estava falando: olha, vocês não vão contar para ninguém o que vocês viram, até que eu seja ressuscitado dentre os mortos, porque eu vou ser entregue. Uma certa feita ele disse: nas mãos dos homens, você é açoitado, você é escarnecido, você é crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então vocês não contem para ninguém o que vocês viram agora, até que eu seja ressuscitado. Então sabe o que eu aprendo? Que tem coisas que Deus ele mostra para você, tem coisas que Deus quer mostrar para você, que não é para você ninguém contar, que não é para você falar para ninguém. Tem coisas que Deus mostra para a gente e a gente pensa que é coisa da cabeça. Tem coisa que Deus revela para nós, nos faz contemplar com nossos próprios olhos, que não é para a gente sair falando para todo mundo, que não é para a gente sair abrindo a boca para todo mundo, porque foi uma intimidade, foi um particular seu com Deus. E talvez, se você contasse para alguém, essa pessoa talvez te teria como louca sobre tal experiência que você teve. Então tem experiências, tem coisas que serão guardadas na sua memória e no teu coração, você e Deus. E tem experiências que Deus te tocará para você testemunhar do que você viu, do que você sentiu na experiência com Ele. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, esse Deus ele é tremendo, ele é perfeito. Ele faz tudo com objetivo, com propósito. E se você crê nessa palavra, em nome de Jesus, a partir de hoje eu profetizo que no nome de Jesus, Deus ele vai se transfigurar, ele vai se revelar para a tua vida de uma forma diferente. Louvado seja Deus. Só basta você crer e confiar nessa palavra em nome de Jesus.